Deus é bom, irmãos, e se a gente não entende que é só com Jesus que nós vamos conseguir fazer a obra de Deus, nós ficamos para trás. A própria Bíblia nos ensina que sem Jesus nós não podemos fazer nada, mas podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu quero convidar você a orar por nós, eu quero te pedir que ore por nós, e se você quiser, venha nos visitar. Como o pastor Jonas disse, temos muito trabalho. E vamos caminhar nessa visão de em 2027, ver o reino de Deus estabelecido naquela cidade através da nossa igreja, com brasileiros, com italianos, com guinenses, com portugueses, com espanhóis, com quem Deus mandar. Eu creio que tem alguns amigos nos visitando aqui, acho que o Ale e a Gabi estão por aí. Ah, lá atrás. Deus abençoe vocês, viu? Eles foram estudar em Oxford, encontraram a igreja na internet e vieram. Que bom ter vocês aqui, Deus abençoe. Eu também quero mandar, aproveitando a oportunidade da internet, um abraço para o pessoal de Oxford, que eu pedi para eles acompanharem e verem mais um pouco daquilo que Deus está fazendo aqui. Irmãos, a nossa igreja é uma igreja abençoada. Eu e você temos o privilégio de servir numa igreja equilibrada, uma igreja que ama Jesus e que entende que sem missões nós vamos morrendo, e por isso que vai gente lá para São Bento, e eu quero, pastor Jonas, que vá gente para lá, para Oxford, e a gente está aprendendo inglês, e você pode aprender também, e juntos a gente constrói o reino lá, em São Paulo, em Jerusalém, em Samaria, em São Bento, em Judeia, onde Deus quiser, e lá nos confins da terra, em Oxford. Quando você fala esse nome, até assusta, né? Mas o Senhor Jesus tem nos levado ali para cumprir a grande comissão que Ele deu para mim e para você. Eu também, depois de convidar você a ir para lá, quero partilhar com você algo que Deus colocou no meu coração. Há mais ou menos um mês atrás, eu comecei a orar e falei, Senhor, eu vou falar lá na Igreja Batista do Povo. Permissão, comandante. 3º Sargento Fonseca, 4ª Companhia de Polícia do Exército. Eu vou falar para pessoas preciosas, homens e mulheres instruídos, homens e mulheres que têm vivido o amor de Jesus. O que eu vou falar para essa gente? Sendo eu um mineirinho, lá de Belo Horizonte. Popopó. O que eu vou falar para essa gente? Irmãos, a vida com Jesus é simples. E o Senhor colocou no meu coração um texto. Eu entendi de Deus que era esse texto que nós devíamos pensar. E alguns já ouviram 2 vezes o texto e continuam aqui. Quer dizer que o negócio funciona, porque é a palavra de Deus. E eu quero partilhar com você isso, crendo que se você está aqui ouvindo essa mensagem, se você está lá na internet, lá embaixo, no Templo 2, é porque Deus quis que você estivesse. E porque Ele tem algo a falar com você através da palavra dEle. E eu serei o instrumento. Abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 9. Atos capítulo 1, versículo 9. Eu quero começar pensando com você nessa mensagem, te fazendo uma pergunta. O que é que todo missionário precisa saber? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado aí. O que é que todo missionário precisa saber? Quantos missionários nós temos aqui nessa manhã? Deixa eu ver. Amém, amém. Pastor Jonas Neves de Souza, meu pastor, seu pastor, nos ensina sempre aqui que ou você é um missionário, ou você é... Está funcionando. Campo missionário. Charles Spurgeon, grande pregador inglês, se converteu aos 16 anos. Aos 17 anos pregou seu primeiro sermão. Aos 20 anos assumiu a Igreja Batista de Cambridge, na Inglaterra. Ele diz, ou você é um missionário,
ou você é um impostor. Eu, mineirinho de Belo Horizonte, que não sou digno de desatar as sandálias desses dois que eu falei, costumo dizer nas minhas mensagens: ou você é um missionário, uma missionária, ou você está perdendo uma grande oportunidade de fazer algo na sua vida que vale a pena. Quantos missionários nós temos aqui nessa manhã? Aumentou, glória a Deus! Atos, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 9, diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Versículo 4. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Põe a mão no seu coração, se você pode. Pai, aqui está a tua palavra. Nós somos a tua igreja e temos o teu Espírito. Por favor, esclarece para nós aquilo que o Senhor quer esclarecer. Ajuda-nos a entender, obedecer e aplicar o teu ensino às nossas vidas. Eu oro porque eu sei que o Senhor está ouvindo e eu sei que o Senhor responde. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Atos foi escrito por Lucas. Lucas, companheiro de Paulo, médico amado, um historiador detalhista e cuidadoso, que escreveu para que todos os gentios pudessem entender com cuidado aquilo que Jesus estava fazendo. Enquanto os evangelhos mostram que o Filho do Homem veio morrer por nossos pecados, Atos mostra a vinda do Filho de Deus no poder do Espírito Santo. Enquanto os evangelhos mostram, apresentam o que Cristo começou a fazer, Atos mostra o que o Filho de Deus fez e continuou fazendo através dos seus missionários pelo poder do Espírito Santo. A diferença na obra de Deus está no poder do Espírito Santo. A palavra dunamis, a palavra poder, vem do grego dunamis, alguns dizem dunamis. E essa palavra significa força, poderio, grande força, grande habilidade. O dunamis deu origem à palavra dinamite no português.
E alguns mecânicos também dizem dínamo. Aprendi recentemente com um rapaz que nos levou a Taubaté. Enquanto a dinamite veio para destruir, o dunamis veio para construir. Enquanto a dinamite destrói e estraga, o dunamis constrói, transforma e acrescenta. Eu e você precisamos do dunamis, se nós queremos ver a obra de Deus avançar. Às vezes, essa palavra também é usada para descrever o poder divino, a autoridade de Deus. Esse dunamis foi quem transformou 12 homens incultos, indoutos, sem mestrado, sem bacharel, sem doutorado. Pegou esses camaradas, usando a vida deles, transformou a igreja do primeiro século, do segundo, do terceiro, do 15º e agora do 21º, através da sua vida e da minha vida. O dunamis de Jesus, o dunamis de Deus, curou cegos, restaurou feridos, ressuscitou mortos. E esse dunamis, irmãos, ele é capaz de curar até aquele que não crê, até o incrédulo. Ele é capaz de transformar a mim e a você em qualquer situação. Em 1997, eu estava vivendo um momento de crise. Eu tinha servido a Jesus dos 12 aos 14, mas eu me afastei. Não faça isso, irmão, não se afaste. Até os 24 anos eu andei distante de Deus, procurando paz, tentando encontrar algo que preenchesse o vazio do meu coração, e eu não encontrava. Eu fui sargento na 4ª Companhia de PE em Belo Horizonte, fiz um curso de perito em criminalística, comecei a trabalhar de perito para as companhias de seguro e fazer viagens. E lá na BR-101, que liga Minas à Bahia, no Hotel Mirante, no dia 6 de março de 1997, eu dobrei o meu joelho e eu falei: Senhor Jesus, eu não consigo te seguir, por favor, me dá uma sacudida. Não faça isso, irmão. Porque Deus escuta e responde a oração sincera. Poucas horas depois, eu arrebentei o meu carro num caminhão que vi sentido contrário. Eu fui arrancado do carro, lançado a mais ou menos 15 metros com a cadeira e tudo. Na verdade, eu fui retirado para que eu não morresse. Fui levado às pressas para o hospital, passei por 3 cirurgias, quebrei o nariz, porque ele é pequeno demais, e descobri que eu tinha um problema na veia do nervo central, e os médicos me disseram que eu nunca mais sentiria gosto, sentiria cheiro. Irmãos, eu li há pouco tempo um artigo que os psicólogos escreveram, de que não tem prazer maior nessa vida do que comer. E eu comi e não sentia nada. Eu comecei a ficar desesperado, e eu comecei a ler a Bíblia, e eu vi que Jesus Cristo tinha curado, que Jesus Cristo tinha sarado pessoas, cegos de nascença, coxos andavam. E eu fui para o meu quarto um dia muito triste, eu falei: Senhor, o Senhor curou lá no 1º século, cura também no 20º. Irmãos, voltei para a mesa, crendo que eu sentiria gosto. E quando eu coloquei a comida na boca, nada. No segundo dia eu fiquei incomodado, eu falei: Senhor, mas o Senhor curou? O que está acontecendo? Que oração fraca eu estou fazendo? Me ajuda. Fiz a oração, voltei para a mesa, pus a comida na boca, nada. No 3º dia, eu fui desanimado para a oração. Eu falei: Senhor, será que eu estou fazendo a oração direito? Porque nada está acontecendo. Será que o Senhor podia me curar? Voltei para a mesa desanimado. Quando eu coloco a comida na boca, irmãos, para a glória de Deus, eu comecei a sentir gosto. Aleluia!
Eu falei, mãe, põe mais comida aí para mim. Ela, o que aconteceu? Eu estou sentindo gosto. E minha mãe, boa cozinheira, encheu o prato de novo e eu comi de novo. Eu falei, mãe, tem meia do pai aí? Deixa eu cheirar para ver se o chulé dele é bom ainda. Cheirava as meias e comecei a sentir gosto. O chulé é gostoso. Irmãos, voltei ao médico. Falei, doutor, vamos fazer de novo o exame. Ele falou, não tem jeito, filho, você perdeu o olfato e o paladar. Eu falei, doutor, não perdi não, eu estou sentindo gosto e cheiro. O que o senhor quer que eu cheire aí? Tem meia aí? O que o senhor quer que eu cheire? E ele falou assim, vamos fazer então. E ele voltou correndo, irmãos, com o resultado. A veia do nervo central foi restaurada. O que aconteceu? Eu falei, é o dunamis, doutor. Foi o dunamis de Jesus que curou no primeiro, que curou no segundo e que cura hoje. Irmãos, sem dunamis, a igreja não vai a lugar nenhum. O que é que todo missionário precisa saber? Número 2. Todo missionário precisa saber ser uma testemunha. Irmãos, Atos capítulo 1, versículo 8 diz que nós recebemos poder. Para quê? Para sermos testemunhas. Tem muita gente que quer poder para mandar nos outros, para se sentir melhor do que os outros, para se sentir importante. Eu viajei muito no Brasil, em muitas delegacias, em muitas companhias, em muitas situações que eu vivi naquele tempo, e agora lá fora, na Europa. E muitas vezes você escuta, aqui no Brasil principalmente, você sabe com quem você está falando? Dá vontade de dizer assim, não quero saber, não sei, não quero saber, e tenho raiva de quem sabe. Porque é uma coisa feia essa atitude. Eu e você, como diz um filósofo aí, nós somos o vice-treco do subtroço. Nós não somos nada. É Jesus que tem misericórdia e tem graça de mim, tem graça por mim, tem graça por você, e que nos usa na obra dele, e que nos dá o privilégio de servi-lo aqui e lá fora. Jesus disse que eu e você íamos receber dunamis, poder, autoridade, para sermos uma testemunha. Tem muita gente que quer fazer missões. Eu não recomendo não. Porque se você não tiver convicção daquilo que Deus está falando com você, você vai desistir. Moramos 11 anos em Portugal, e teve um ano que 16 missionários naquele ano voltaram para o Brasil. Chegaram em Portugal muito alegres, muito saltitantes, com muita vontade, mas não entenderam que a cultura é diferente, que a maneira de se comportar é outra. O dunamis existe, mas Deus nos deu sabedoria para comunicar o Evangelho. Tem muita gente que quer fazer missões lá fora, mas não quer fazer missões aqui dentro. Você precisa começar aqui, aonde você está, no lugar que Deus te colocou, com o que você tem. Tem muita gente que se sente inferior, porque não estudou, que não tem o bacharel, porque não tem mestrado. Eu terminei o mestrado agora, em junho, lá na Inglaterra. Irmão, sabe o que eu aprendi nesse tempo de mestrado? Eu aprendi que quanto mais a gente estuda, a gente aprende que quão pouco a gente sabe. E o tanto de coisa que a gente tem que aprender. E eu sou muito grato a Deus, porque em inglês, quando eu saí aqui, quando o pastor Jonas falou para ir para lá, para Oxford, o meu inglês era 0.0.0. Now, I can speak with you in English. Because God helped me. God helps me to learn and to speak and to understand everyone that speaks to me. Deus é bom, irmãos. Pegou um mineirinho lá de Belo Horizonte e ajudou esse mineirinho a aprender e a pregar o Evangelho. E cada vez que eu prego,
eu me sinto mais humilhado na presença de Deus, porque eu sei que tudo vem dEle, tudo é dEle, tudo pertence a Ele, e eu sou uma testemunha do Evangelho. Missões é igual amar. Alguém disse que o amor é aquilo que o amor faz. Se você ama o Senhor, faça algo para o Senhor. Se você ama os seus filhos, faça algo que demonstre o amor aos seus filhos. Eu brinco sempre com a minha esposa, eu falo, você está tão linda. Ela fala assim, eu já sei. Lava o banheiro. Aí eu vou entender que você me ama. Faz o almoço. E aí eu vou entender que você me ama. Uma linguagem diferente. Temos 5. Pegue o livro, Gary Chapman. Eu decorei. E você vai conseguir amar na linguagem do outro. Não é fácil, mas é possível. Através do amor de Jesus. Através do poder de Jesus. Às vezes a gente quer pregar o Evangelho falando. Francisco de Assis, fundador da Ordem dos Franciscanos, ele disse, pregue o Evangelho e, se for preciso, use as palavras. A gente prega em primeiro lugar com a nossa vida, não com aquilo que a gente não é, mas com aquilo que a gente é, reconhecendo que a gente só é aquilo que a gente é, porque Jesus é o que Ele é e usa a gente para fazer o que Ele quiser. Até rimou. Jesus é a razão da missão. A missão é de Deus, nós fazemos missões. Nós recebemos o dunamis para sermos testemunhas, para dizer aos outros que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo sara, que Jesus Cristo transforma, transformou, transforma e transformará qualquer um que se render aos pés dele. Até aquelas pessoas que não creem em Jesus se rendem ao poder do dunamis. Fui levar minha filha na escola recentemente e veio uma irmã das Filipinas falar comigo, sabendo que eu sou pastor, ela é crente, e ela falou, André, ora pelo meu marido, ele não acredita em oração, ele não acredita em Jesus, e ele está com artrite, artrose, reumatite, o homem estava morrendo. E eu falei, tá bom, eu vou orar, Deus é bom, eu vou orar. Orei por ele, passados 2 dias eu encontrei ele na piscina, fui levar a Duda para a aula de natação, encontrei ele nas piscinas lá de Oxford. E aí eu comecei a conversar com ele, comecei a me aproximar dele, mas eu comecei a me arrepiar. E eu pensei, meu Deus, será que o homem tem demônio? O meu coração acelerou. Eu falei, nunca aconteceu uma coisa dessa. E eu falei, oh, que bom que eu te vi aqui, a sua esposa falou comigo recentemente, eu orei por você. E ele respondeu assim, eu não acredito em oração. Você já ouviu isso? Eu nunca tinha ouvido. Eu não acredito em oração. Que tamanha ignorância. Eu não acredito em Deus. Aí eu virei para ele com muita autoridade e falei, mas ele acredita em você. Deixa eu orar por você. E ele, não. Irmãos, eu nunca fiz isso. Quem me conhece sabe. Eu nunca faço isso. Mas naquele dia havia algo diferente naquela situação. E ele estendeu a mão de um jeito bem mineirinho assim. Eu, segurei. Segurei e falei, Senhor Jesus, em inglês, cura esse homem e mostra o teu dunamis na vida dele. Soltei. Ele tirou a mão e foi embora. E eu falei, meu Deus do céu, que vergonha, Jesus. No outro dia eu vou levar a Duda à escola e eu não vejo o homem. Eu falei, meu Deus, o homem morreu. É por isso que eu estava com o meu coração daquele jeito. E depois encontro com ela e eu falo, e aí, como é que está seu marido? E ela diz, olha, ele nunca dormiu uma noite tão agradável quanto aquele dia que você orou. E ele vai amanhã ao médico. E eu creio que Deus pode curá-lo.
Irmãos, 2 dias depois ela vem pulando lá na escola. André, ele foi curado. O Senhor curou ele. Os médicos dizem que ele não tem mais nada. Louvado seja o Senhor Jesus, que pode curar até aquele que não crê, para envergonhar essas pessoas. Eu não sei o que vai acontecer com ele. Antes de sair de lá, eu cumprimentei ele, falei com ele estava mais aberto à conversa. E eu vou continuar orando e investindo na vida dele. Número 3, o que é que todo missionário precisa saber? Número 1, que já recebeu poder. Número 2, para ser testemunhas de Jesus. E agora, número 3, todo missionário precisa saber obedecer. Versículo 4, acompanhe comigo. Atos 1:4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Irmãos, quando você lê a Bíblia, você vai ver que eram mais ou menos 500 pessoas, discípulos, missionários, seguidores de Jesus. E Atos vai dizer que havia 120 só naquele momento da descida do Espírito Santo. Ou seja, 380 discípulos, seguidores, foram embora. E os 120 que ficaram obedeceram, portanto, receberam o milagre que Deus estava realizando. Tem muita gente que sabe muito sobre Deus, que estudou, fez bacharel, fez mestrado, doutorado, e conhece muito sobre Deus, mas não aprendeu que na vida cristã a obediência é que faz toda a diferença. Se Deus chamar você para algum lugar, obedeça. Se Deus colocou você em algum lugar para trabalhar, ouça o Senhor, obedeça o que Ele está falando e faça o seu melhor aonde Deus te colocou. Eu disse à minha esposa, tem um cemitério lá pertinho de casa. Se eu morrer nesses 10 anos tentando fazer a diferença lá em Oxford, pode me enterrar ali no cemitério e bota lá um buquê de flores de vez em quando. Porque eu vou morrer, mas eu vou fazer aquilo pelo qual Deus me chamou para fazer. Eu encorajo você a perguntar a Jesus o que é que Ele chamou você para fazer. Quais são os dons que Ele te deu? No mestrado eu fiz uma pesquisa, eu descobri que 50% da minha igreja não sabia qual era o seu dom. E eu preguei 4 semanas sobre dom espiritual e sempre repito, mandei o teste pela internet, falo sobre isso constantemente. Porque se você não sabe para que Deus te chamou, você não vai chegar a lugar nenhum, não vai conseguir fazer nada. É a obediência que faz a gente alcançar grandes conquistas. É a obediência que faz a gente alcançar grandes vitórias. E é a obediência que faz a gente sair do natural e alcançar o sobrenatural de Deus. Obedeça, meu irmão. Obedeça, minha irmã. Aquilo que o Senhor está falando com você, obedeça. O segredo está aí. Eu queria encerrar, me ajuda com o teclado? Eu queria encerrar te contando algo que o Senhor falou comigo há um tempo atrás. Eu já compartilhei lá no retiro e eu quero compartilhar com você. O Senhor colocou isso no meu coração, dizendo que era para falar mesmo. E todas as vezes que eu pergunto ao Senhor, eu perguntei, pastor Jonas, sexta-feira, pastor Jonas, alguma recomendação para a mensagem de domingo? E ele foi bem direto, como ele sempre é. Pregue a palavra. Eu perguntei para Jesus nessa manhã, Senhor, o que o sermão está pronto aqui, mas o Senhor é o dono da igreja, eu não tenho, meu compromisso é com a palavra de Deus, mas o Senhor é que vai dar o resultado. E o Senhor falou exatamente o mesmo, pregue a palavra. Eu estou tentando, irmãos, partilhar com você aquilo que Deus tem feito comigo, na minha experiência. E essa experiência que eu vou te contar agora, eu quero que você ouça com bastante atenção. Eu estava orando na cidade de Oxford, mais ou menos 50 minutos, caminhando e orando. Eu aproveito para queimar caloria
e encher-me do Espírito Santo, todos os dias. E caminhando ali, eu senti que, quando fui chegando perto de casa, eu senti que alguma coisa me empurrava. Já teve essa sensação? Não dava para entrar em casa. Eu passei direto. 3 minutos depois, era como cachoeira na minha cabeça, caindo. E o Senhor começou a falar: filho, eu amo você. Eu escolhi você para vir para cá, para fazer essa obra que eu estou construindo aqui nessa cidade. Eu comecei a chorar, irmãos, porque quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? O Senhor só falou coisa boa. E eu falei: não, isso é da minha cabeça. É porque eu estou carente hoje. E agora eu estou querendo, forçando a barra. E de repente eu escuto uma voz que dizia com firmeza, como um comandante de uma força militar: eu falo com quem eu quero, a hora que eu quero, aonde eu quero, do jeito que eu quero. Eu sou o Senhor. Como um bom militar, eu falei: fala, Senhor, o teu servo ouve. E eu comecei a entender o Senhor dizendo que Ele quer usar a nossa igreja lá em Oxford. Ele dizia: filho, se essa igreja quiser, nós vamos iniciar um movimento aqui nessa cidade que vai espalhar pela Inglaterra. E eu vou usar os meus filhos aqui. Eu vou usar você, a sua esposa, para ministrar esse povo tão carente que está aqui. Irmãos, eu me assentei, eu não aguentava ficar em pé, eu comecei a chorar. Houve 2 coisas que eu guardei para falar com você, das que eu posso falar, porque algumas doeram. Vou falar só as boas. O Senhor falou assim: você diz sempre para sua filha que você a ama. E é verdade, irmãos. Eu e Darcy nos casamos em 2001 e a Duda chegou em 2010. Durante 8 anos, desde que nós começamos, nós oramos para que Deus nos desse filhos. E os médicos diziam que Darcy não podia engravidar. Mas no dia 16 de agosto de 2010, ao 12h33, com 4,90 kg, com 49 centímetros, nasceu a Eduarda Fonseca, cheia de vida, cheia de saúde. Para a glória de Deus, eu conto isso para você. Se você quer engravidar, minha irmã, não desanime. O Dunamis o Senhor tem o Dunamis para ajudar você a engravidar. Não desanime. E o Senhor falou: você fala que a ama, e é importante. Você entendeu o meu ensino. Agora diga para ela que eu também a amo muito. E eu vou usar a vida dela aqui nessa cidade. Eu vou levá-la a lugares distantes para pregar a minha palavra. Eu já não aguentava, irmãos. Eu ali sentado, chorando e falando: Senhor Jesus, o que é isso? Como diz Roberto, aleluia! O Senhor está falando tudo isso comigo. Por quê? E o Senhor falou: eu estou falando com você porque há 30 minutos atrás você pediu para ouvir minha voz. E você foi sincero. E filho, eu amo a sinceridade. Irmãos, não adianta. Eu e você precisamos aprender que a vida cristã não é tão complicada como alguns teólogos pintam. O Senhor Jesus sempre foi muito simples. E eu e você precisamos aprender essa simplicidade. Eu estou aprendendo, eu quero partilhar com você e te encorajar a ouvir o Senhor, a falar com Ele e deixar Ele falar com você. A segunda coisa, nessa experiência que eu tive com Deus lá, não acontece todo dia, irmãos. Aconteceram algumas outras, mas essa foi única. O Senhor falou: filho, você sabe por que eu não falo mais com você?
Você sabe por que eu não falo mais com os meus pastores, que eu escolhi para cuidar do rebanho, das ovelhas? Você sabe por que eu não falo mais com a minha igreja? Esses homens e mulheres que eu tenho separado para fazer a minha obra, onde estão? É porque eles não dão tempo para eu falar com eles. Eles falam e vão embora e me deixam lá e não tem tempo para me ouvir. Irmãos, eu queria sumir daquele parque. Se tivesse um buraco eu enfiava dentro, porque eu fiquei cheio de vergonha. Porque o que eu fazia? 50 minutos orando, eu entraria em casa e não pararia para ouvir o meu Pai, o Senhor que morreu no meu lugar e que tem me sustentado dia após dia. Eu saí daquele parque pensando que as coisas iam acontecer como Deus tinha falado. Passei uma semana correndo, telefone, igreja, não consegui. Num domingo à noite, eu sentei lá na cozinha, Darcy estava dormindo, eu comecei a chorar, e eu falei: Senhor Jesus, que miserável homem eu sou, eu não consegui parar para te ouvir. Olha, eu estou correndo para lá, correndo para cá, a igreja crescendo, as coisas acontecendo. E eu pedi perdão e falei: Senhor, a partir de amanhã eu vou fazer diferente, eu vou dar tempo para o Senhor falar. Eu fui, levei minha filha, fui para o parque, caminhar e orar. E depois de 40 minutos, eu falei: fala, Senhor, o teu servo ouve. E de repente, irmãos, uma voz doce e suave me disse assim: liga para a irmã tal. E eu falei: Senhor, só isso? Eu liguei, ela não atendeu. Eu falei: Senhor, foi da minha cabeça, minha emoção falando. Eu ouvi uma voz que dizia assim, no meu coração: ela vai te ligar de volta. 3 minutos depois, andando com o celular na mão, o telefone toca, era a irmã. Eu atendo: olá, querida, tudo bem? Ela: ô, pastor, que bom que você ligou. Está tão difícil, essa semana começou tão pesada. Você pode vir aqui orar por nós? Nós estamos enfrentando lutas. Eu falei: sim, claro, eu vou. Eu tomo um banho e em meia hora eu estou aí. Eu aprendi, irmãos, que a obediência, aquilo que o Senhor está falando conosco, é que vai fazer a diferença. Não é aquilo que eu sei dos livros só, não. É importante ler, eu amo ler. É importante estudar, eu amo estudar. Há uma confusão aqui no Brasil hoje, eu acompanho, na teologia. Há muita teologia aqui hoje. E eu sempre falo que tem 3 áreas da teologia que precisam caminhar juntas. A teologia catafática, que é a teologia racional. A teologia sistemática, onde nós estudamos sistemas, bibliologia, cristologia e etc. Depois nós temos a teologia apofática, que é a teologia do mistério, onde o Senhor fala com qualquer um de nós, onde o Senhor cura e ninguém explica. E depois o terceiro pé da teologia é a teologia pietista, onde eu preciso buscar o Senhor todos os dias. A bênção de ontem não serve para hoje, a de hoje não serve para amanhã. E se a igreja, eu e você, igreja, não aprendermos a equilibrar a teologia catafática, a razão, a teologia apofática, os mistérios, e a teologia pietista, a teologia devocional, a pietista, nós vamos praticar, alguns dizem, a teologia do Saci Pererê, que um pastor aqui no Brasil brinca que nem escanteio o Saci Pererê consegue bater. Nós precisamos equilibrar as teologias para viver com saúde, para ser uma igreja equilibrada. O que é que todo missionário precisa saber? Todo missionário precisa saber, todo seguidor de Jesus precisa saber que já recebeu poder.
recebeu o poder para ser testemunha com o que tem. Ninguém dá aquilo que não tem, com o que já tem. E todo missionário precisa saber obedecer. Talvez você está ouvindo essa mensagem aqui, nessa manhã, lá embaixo, e você ainda não recebeu Jesus no seu coração. Eu quero te convidar nessa manhã a entregar a sua vida a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Se você está aqui ouvindo essa mensagem lá embaixo ou na internet, e você deseja entregar a sua vida a Jesus, faça um sinal com a sua mão e eu quero orar por você. Se tem alguém aqui na galeria, aqui embaixo, faça um sinal e nós como igreja vamos orar por você. A segunda oração que eu quero fazer nessa manhã é que talvez ao ouvir essa mensagem você também esteja como eu, com dificuldades de obedecer. Talvez você tenha enfrentado uma doença no seu corpo e não sabe de onde veio e por que veio. Talvez a sua doença na alma, o seu coração está abatido e você não tem esperança. Você vem, escuta a mensagem, o pregador prega a palavra, mas não chega no seu coração, porque você está com angústia na alma. Eu quero convidar você nessa manhã, com todo o respeito que eu tenho por essa igreja querida, a sair do seu lugar. E se você puder dobrar seu joelho aqui, não diante de mim, mas diante de Deus, para que Deus possa curar você no corpo e na alma, para que Deus possa ajudar você a obedecê-lo. Se você quer, sai do seu lugar, dobra seu joelho aqui. Não se preocupe com o que vão pensar de você, se preocupe com o que Deus pensa a seu respeito. Pode sair. Se você pode, ajoelhe, se não, fique em pé mesmo. Corajosa você. Vocês são corajosos, hein? Porque o Senhor, Ele quer ver isso de nós, irmãos. A disposição de fazer a diferença. Pode sair. Esquece seu colega, o seu vizinho, esquece, vem. Porque essa não é uma obra humana, não. Isso é uma obra de Deus. E é isso que Deus quer ver na minha vida e na sua vida. Disposição, coragem para enfrentar situações de cara limpa, sem máscara. E a verdade do Evangelho penetra na nossa alma e muda a nossa vida. Pode sair, irmã, vem devagar. Você que está aqui e você que está no banco, comece a orar, meu irmão. Comece a pedir Jesus que nos ajude a receber a cura nessa manhã. Se Ele quiser, Ele cura. A cura é dele, não é minha. Eu não tenho poder para curar ninguém. Quem cura é o Senhor. A obra é de Deus, não é minha. Eu e você somos esses seguidores que dependemos dele. Você que ficou no banco e que talvez queria estar aqui, fique em oração. Não se preocupe. Essa saída de lugar é um passo de fé que é importante, mas não é o fundamental. O fundamental é seu coração em Jesus. Ora, meu irmão, fala assim: Senhor, eu estou com enfermidade na alma, eu estou sofrendo, eu não falei para ninguém, e eu estou sentindo que hoje o Senhor está me chamando para falar comigo. Pode orar. Seja sincero, basta isso. Balabacheri canta la série andalas. Re balabacheri andala série cantalas. Re andalas. Re cantalas. Re andalas série cantalas. Re balabacheri andalas. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. O Senhor sabe que nós dependemos de Ti.
para que algo aconteça. Nós precisamos da tua cura. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor. Pai, o Senhor é o nosso Deus, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que transforma, o Deus que ama aqueles que são sinceros. Eu oro agora pelos meus irmãos que vieram aqui à frente, Pai, aqueles que ficaram assentados, mas que estão no mesmo espírito, que entenderam, que já receberam dunamis para serem testemunhas, e que se não há obediência, nada acontece. Eu quero orar, Pai, por toda e qualquer enfermidade que tem perseguido os meus irmãos, a física, a emocional e que afeta o espiritual. Eu repreendo na autoridade que há no nome de Jesus, e eu expulso toda e qualquer enfermidade que vem para confundir e para trazer conflito à alma e ao corpo físico do meu irmão. Eu oro agora, sabendo que o Senhor pode curar. Eu peço que o Senhor cure, que o Senhor restaure, que o Senhor transforme do jeito que o Senhor quiser, no tempo que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser. Pai, aqueles que não estão conseguindo ouvir como eu estava, tire os tampões espirituais e fale com eles, como o Senhor falou comigo naquele parque. Fale com eles, ministra o coração deles, dê uma experiência nova de renovação e transformação. Senhor, eu estou orando na autoridade de Jesus, porque eu sei que o Senhor está ouvindo, e eu sei que o Senhor responde. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Fica de pé, meu irmão, mas não vai embora não. Fica aqui. Eu quero partilhar com você algo que eu aprendi há alguns anos, e eu acho que é importante partilhar. Às vezes a gente vem para cá, à frente, ou mesmo assentado, o pregador falou, e nós fomos tocados, e o Espírito Santo está ministrando, isso tudo é verdade, mas às vezes a gente volta para casa, e aquilo que a gente está orando não aconteceu. O filho não foi curado, o câncer continua, a alma continua entristecida. E eu quero dizer para você que o milagre é quando Deus cura, mas o milagre também é quando Deus não cura e a gente continua servindo a Ele, liderando a célula, indo fazer a obra de Deus, em casa, no trabalho, na escola. Não deixe que o inimigo tire a sua bênção. O milagre é quando Deus cura, mas o milagre também é quando Deus não cura. E eu e você continuamos servindo a Jesus. Que Deus te abençoe, te dê uma semana cheia da graça dele, em nome de Jesus. Amém. Vamos terminar adorando o Senhor? Vamos oferecer 1 minuto ou 2 a mais? Amém? Então vamos com eles, e você vai adorando e depois nós saímos. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o
Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Declare: sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, Assim seja a nossa semana, uma semana em que Deus nos usará muito para a glória do nome dEle, uma semana de obediência ousada. Ouviremos ao Senhor, diremos sim a Ele e faremos exatamente aquilo que Ele está nos pedindo. Prepare-se para Deus te surpreender muito, meu irmão, porque todas as vezes que nós o ouvimos e o obedecemos, certamente nos surpreendemos. Que Deus te abençoe e te guarde. Uma semana de vitória para todos vocês, para todos nós, em nome de Jesus. Vá em paz, meu querido.